Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, apresentação professor Elisane e Juan Pablo. Depois de um longo período, tá certo? Bem uns 3 programas que a gente não fez, bem umas 2 segundas-feiras e umas 2 sextas que a gente não fazia por motivos, né? Por outros motivos. Hoje a gente está retomando aqui no Facebook com muitas informações, futebol brasileiro parado, mas muitas informações principalmente no futebol europeu. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 69, canal BC de Futebol, canal do Juan. No programa de hoje vamos falar de futebol amador. O destaque é o primeiro campeonato aqui na Areninha, já tem um finalista nesse intervalo, né? Teve um jogo e tem outro marcado, outra semifinal marcada para o próximo sábado, Juan. Próximo sábado tem a outra semifinal, jogão de bola, para a gente conhecer o outro semifinalista e daí, né, marcar a grande final do primeiro campeonato aqui na Areninha. Vamos falar também do mercado da bola, tá certo? Muita conversa, Juan, mas de concreto a gente tem pouca coisa, né? Mesmo porque o negócio vai afunilar, o negócio vai pegar mesmo na virada do ano, né? Quando virar o ano a gente vai ver que vai ter muitas contratações, principalmente dos times que farão, que jogarão a Série A no próximo ano. Exemplo, o Ceará Sporting Clube, o Santos e também o Mirassol e a equipe do esporte, né? Essas equipes precisam se reforçar, porque senão é o famoso bate e volta. Vamos falar de Libertadores da América, fase preliminar. A gente teve, né, o sorteio, Juan, e o Corinthians e a equipe do Bahia conheceram seus adversários na segunda fase. Esses dois times que precisam passar por 2 confrontos para aí chegar na fase de grupo. Vamos falar da Sul-Americana, que essa primeira fase ela é meio que regional, tá certo? Então, a gente falar de Sul-Americana e, lógico, de futebol europeu. Tá certo? Então, no início do programa, Brasil, boa noite, destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para o FIFA The Best de 2024, em que o Vinícius Júnior acabou sendo eleito melhor jogador do mundo, mais do que merecido após aquele cômodo da bola de ouro. Bola de ouro, exatamente, Juanzinho. No início do programa, dar um abraço para Ivaninho Sobral, um abraço para ele, para as crianças e também para a comadre Cássia. Aqui no Barro, um abraço para a Lidiane, para o Gerardo, para todos de casa também curtindo o bate-bola. Como eu falei, o bate-bola fazia umas 2, 3 semanas que a gente não trazia o bate-bola por conta, né, que caía em datas que nós não... A gente estava em possibilidade de fazer, mas hoje a gente está retomando com muitas informações. Juan, vamos voltar já falando do primeiro campeonato da Areninha, que teve, Juan, uma semifinal nesse período. Juan vai atualizar essa semifinal que teve, não viu? Frescurinha, os meninos da Lagoa do Serrote, Split Car, o vencedor já está na grande final. Exatamente, o Split Car que fez 4x1 no Frescurinha e... goleada à parte, foi um jogaço aos olhos de quem viu. Os dois times mandaram muito bem, só que o Split Car acabou se classificando para a final. E vamos à outra semifinal também, que acontecerá no sábado, dia 28, sim, após o Natal, Acapulco contra São Maurício, provavelmente a final já no ano de 2025. Exatamente, acho que no primeiro final de semana não está confirmado ainda, mas acredito no primeiro final de semana de 2025, né? 2025 já tem um finalista, né? O Split Car, que vai representar, sem dúvida nenhuma, o time da casa, o Acapulco também, que é da casa, né? Os presidentes é daqui da casa, e tem também a equipe do São Maurício, bom time. Então, quem passar aqui, certamente, vai ser uma grande final. Abraçar os organizadores, o Dedé e o Parielves, que são os organizadores dessa grande competição que está chegando na sua final. Tá certo, Joãozinho? A gente teve também, está acontecendo na Lagoa do Serrote, Master, né? É um campeonato Master do Nonatinho, na Arena Ferreirão. E houve, no último dia 14, João, apenas um jogo. O Real do Pedregal, o Real Master do Pedregal, perdeu de 2-0 para o Flamengo do Piauí. Aliás, do Parapuí, do Piauí não, do Parapuí. Então teve esse jogo, tá certo? Lembrando, Juan, que lá são veteranos e tem aspirantes, mas nesse confronto só teve o confronto do time dos veteranos. Os aspirantes não teve. Tá certo? A gente está acompanhando essa competição. Mandar um abraço ao ABC Ripato, ele que nos mantém atualizados sobre as competições na Lagoa do Serrote e também
nos locais ali, na vizinhança ali próximo da lagoa. Falando nisso, a gente tem uma final, né? Estava havendo também uma competição de Master, a segunda Copa Master lá no Pistola, lá na arena CRB do Pistola. A gente teve essa competição, mas a gente conheceu os finalistas, né? Os finalistas vai ser o Asa Branca Master, esse time é da Bahia, e vai jogar contra o Santa Rita City. Aí essa grande final acontece sábado, dia 28. A gente também, Juan, vai ter final, né? Final no Melado, né? A gente até gostaria de ter falado da competição no Melado, mas a galera lá complicou. Eles não colocaram a gente no grupo, tá certo? Parece que a gente precisava comprar direitos para falar da competição dele. O fato é que o Alberci mandou aqui porque a Lagoa do Serrote está na final. A Lagoa acabou passando pelo Guarani de Sobral e está na final e vai enfrentar no quadro principal. Sim, Juan, o Guarani de Sobral, a Lagoa acabou ganhando e está na final e vai enfrentar o Cruzeiro da Miraíma, que acabou eliminando o time da casa, o Cearazinho do Melado, tá certo? Então, a informação que a gente tem é essa, a final é também no dia 28, a partir das 15h45, tem a preliminar, mas a gente não sabe quais são os times, né, que irão se enfrentar na preliminar, porque, como eu falei, né, a gente até pediu para que colocasse a gente no grupo, para a gente pegar as informações, mas a galera não quis, para a gente ficar pedindo informação um em outro, um sabe, outros não sabem, então a gente só divulga aquilo que chega até a gente. Mas o fato é que, como a Lagoa do Serrote está na final, a ABC acabou mandando para a gente. Vamos torcer, né? Vamos torcer para a Lagoa conseguir o título. A Lagoa que esteve em 2 finais, esteve na Santa Rita, acabou perdendo e teve também na própria Lagoa do Serrote, e acabou também perdendo essas 2 finais. O bom time da Lagoa do Serrote, foram bons jogadores, certamente vai ser uma grande final com o Cruzeiro da Miraíma, mas a gente vai torcer que o time da Lagoa do Serrote, PSB, se sagre campeão lá no Melado. O Ronzinho, futebol profissional, a gente teve, depois de finalizada a Série A, Série B, Série C e Série D do futebol brasileiro, a gente conheceu, Juan, a CBF divulgou os times, né? 92 times vão disputar a Copa Milionária do Brasil no próximo ano. O destaque são para os times que vão para a Libertadores apenas na terceira fase, Juan. É o caso do Flamengo, o primeiro ranqueado, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional, Cruzeiro e também, Juan, por que o Cruzeiro está aqui, Juan? Exatamente, o Cruzeiro, Juan, porque ele entra na terceira fase, porque foi, depois dos times que foram para a Libertadores, é o melhor ranqueado no ranking da CBF, tá certo? A gente tem o Santos também, campeão da Série B, o Paysandu, Juan, campeão da Copa Verde, e a gente tem o CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste. O vice-campeão da Copa do Nordeste tem direito a ir direto à terceira fase? Não, é porque o Fortaleza, como campeão, já tinha essa vaga, aí conseguiu a vaga pelo Brasileirão, então abriu com o CRB vice-campeão. Lembrando, Juan, que na próxima Copa do Nordeste isso não vai acontecer, tá certo? A CBF tirou a vaga do campeão da Copa do Nordeste, ele vai jogar. Se ele não conseguir vaga pelo Brasileirão, ele vai jogar as primeiras fases da Copa do Brasil, tá certo? Tanto o campeão da Copa do Nordeste, como também o campeão da Copa Verde, tá certo? Então, aí, Juan, são 12 times, aí a primeira fase começa com 80 times, tá certo? Então, 80 times, o grupo A a gente tem, lógico, Juan, que todos os grupos aqui são os melhores ranqueados, a gente tem o Atlético Mineiro, o Atlético do Paraná, o Fluminense, o Grêmio, o América Mineiro, o Bragantino, o Vasco, o Atlético Goianiense, o Juventude e o Cuiabá. Quais são os times que compõem o grupo B, Juan? Pote B, tem o Ceará, o Vitória, o Coritiba, o Sport, o Criciúma, o Vila Nova, o Operário. De Ponta Grossa, a Ponte Preta, o Brusque e o Sampaio Corrêa. No Pote C, o Novo Horizontino, a Tombense, o CSA, o ABC, o Remo, o Náutico, o Amazonas, o Confiança, o Ferroviário e o Botafogo da Paraíba. No pote D, o América de Natal, o Manaus, o São José. Do Rio Grande do Sul, a Aparecidense, o Altos, o Retrô, o Caxias, o Atlético de São João del Rei, o Nova Iguaçu, a Portuguesinha do Rio. No pote E,
o Souza da Paraíba, o Tocantinópolis, o São Raimundo de Roraima, o Maringá, o Cascavel, o Pouso Alegre, o Asa, o União Rondonópolis, o Porto Velho e o Sergipe. No pote F, o Humaitá, o Trem, o Ceilândia, a Inter de Limeira, o Maranhão, o Operário de Governador Valadares, a Tunaluso, o Operário de Mato Grosso do Sul, Concórdia e a Esportiva de Alagoas. No pote G, Boa Vista do Rio de Janeiro, Parnaíba, Maracanã do Ceará, Santa Cruz de Natal, o Gás de Roraima, Rio Branco do Espírito Santo, o Rio Branco também do Espírito Santo, são 2 Rio Brancos, o Olaria, a Portuguesa, o Botuporanguense, o Guarani de Bagé, agora no pote H, o Guarani de Bagé, o Jequié, o Barcelona de Ilhéus, o São Francisco do Pará, o Capital do Distrito Federal, Independência do Acre, União de Tocantins, o Dourados do Mato Grosso do Sul, Barcelona de Roraima e o Oratório do Amapá. Rosinha, lembrando que esses times do grupo H e também o último do pote H e o Votoporanguense, esses times não têm ranking, tá certo? Esses times estão muito mal ranqueados. Lembrando, Juan, que essa Copa do Brasil ficou assim: os times do grupo A pegam do grupo E, do grupo B enfrentam do grupo F. Quando eu falo grupo, ouça pote. Do pote C com o pote G e do pote D com o pote H, tá aí. Não, a CBF não marcou ainda o sorteio, mas o fato é que são 40 sorteios, 40 jogos na primeira fase. Aí só na primeira fase, vamos adiantar, Juan, só na primeira fase cai 40, depois vamos para a segunda fase com 40 times, aí cai 20, esses 20 se juntam os times que entram na terceira fase dessa competição entre os times que da Libertadores, fica 32, aí vamos 16 da final, oitavas, quartas de final, semifinal e a grande final. Lembrando que a gente vai falar muito dessa competição em 2025, lembrando que ela tem início, Juan, agora em março, não em fevereiro, e será finalizada em outubro, tá certo? Agora falaremos como é que diz, da primeira fase da pré-Libertadores. Exatamente, o Bahia e o Corinthians, Juan, conheceram os seus adversários, mas entram só na segunda fase. A primeira fase só são 6 clubes, e o Juan vai falar os confrontos, Juan. Aqui, até o sorteio, os confrontos decididos eram Monagas da Venezuela, Defensor Esporte do Uruguai, Nacional de Assunção e o Alianza Lima, e seria, no caso, o representante da Bolívia contra o Nacional do Equador. No caso, o representante da Bolívia acabou sendo o Blume pela sua colocação final no campeonato. Um também que não estava decidido era o representante colombiano, que já entraria na segunda fase, no caso foi o Santa Fé, e de resto todos estavam decididos. Exatamente, João, e a gente vai ter na segunda fase, a gente vai ter o Deportivo Iquique, que vai pegar um dos times lá da primeira fase. Aliás, vai pegar o Santa Fé, né? Já está decidido, vai pegar o Santa Fé. Aí a gente tem o Nacional de Assunção vai pegar o Alianza Lima, o Boca Juniors vai pegar um time que vem lá da primeira fase. Exatamente. O fato é que o Bahia vai enfrentar o The Strong, né? Aí a gente tem também Bahia enfrenta o The Strong da Bolívia. O Boston River do Uruguai vai enfrentar o Nublense do Chile. Monagas e Defensor Esporte, quem passar pega o Cerro Porteño. O Melgar está sem adversário no momento, não sei. Esperando um da primeira fase lá, Juan. Da primeira fase. E quem passar entre Blume e o Nacional pega o Barcelona de Guayaquil. E já temos um adversário do Corinthians decidido, que é a Universidade Central da Venezuela. Aí, Juan, já está definido os jogos da primeira fase e também boa parte da segunda fase. A Sul-Americana, Juan, o sorteio é assim: aqui no Brasil, os times classificados antes da competição já fica determinado, tá certo? Quem ficar de uma determinada colocação até outra, aqueles 6 times vão para a Sul-Americana, a mesma coisa da Argentina. Mas nos outros países, eles fazem uma prévia local, tá certo? Eles fazem uma eliminatória local, e já aconteceu no Brasil. O primeiro confronto da Sul-Americana, o brasileiro pegava um brasileiro, tá certo? E só passavam para a próxima fase 4 times. Isso já acabou aqui no Brasil, na Argentina, mas nos outros países isso acontece. Então já foi feito, a gente sabe, Juan, que a gente tem. No Uruguai também não é? Tem
Acho que só nessas duas, só no Brasil, na Argentina não tem. Então a gente tem o Puerto Cabelo, Juan, jogando com o Metropolitanos, a gente tem a Universidade de Vinto jogando com o Nacional de Potosí, a gente tem a Universidade Católica jogando com o Palestino, o Júnior de Barranquilla jogando com o América de Cali, só confrontos locais. Nós temos o AD Tarma com o Ciesiano, União Espanhola com Everton, nós temos o Racing de Montevidéu com Anderes, o Aurora com São José, não é aquele São José, a gente tem o Luquenho, o Esportivo de Luquenho com o Ameliano, tá certo? Então são esses os confrontos, Juan. Muxuquiruna com o Orense, o Guarani contra o 2 de Maio, Cerro Largo com o Danúbio, o Grau com o Cusco, o Laguaira com o Caracas e a Universidade Católica contra o Alcas. Então é isso, vocês podem observar, Juan, que são só confrontos dos times do mesmo país, tá certo, Juan? Aí, Juan, nesse intervalo, né, tava rolando, quando a gente fez o último programa, acho que foi dia 8, Juan, me parece dia 8, dia 9, não me recordo. O Botafogo estava viajando para o Mundial, né? Esse Mundial começou mais cedo e a gente teve o confronto do Botafogo, onde foi eliminado. Pegou 3-0 do Pachuca e não foi para as semifinais. E o Al-Ahly fez 3-0 no Al-Ain. Então a gente teve, Juan, as semifinais, o Pachuca com o Al-Ahly e o vencedor jogou com o Real Madrid. Lembrando, Juan, que o Pachuca, esse jogo foi 0-0. Esse jogo foi 0-0 e nas penalidades, numa virada sensacional, o Pachuca acabou eliminando indo para a final do Real Madrid. O Real Madrid não teve nenhuma dificuldade. 3-0 em cima do Pachuca. O Real Madrid, campeão do mundo, o Real Madrid. Pela 9ª vez. Empilha taças, todas as taças que o Real Madrid ganha. Interessante que o Real Madrid, Juan, tem um período que tem dificuldades, mas quando chega ali próximo do Mundial e dá uma melhorada, quando vira o ano em fevereiro, o Real Madrid tá aquela potência, por isso que tem a quantidade de Champions que tem, tá certo, Juan? Na Argentina também finalizou, Juan, ficou para a última rodada, mas o Vélez sagrou-se campeão. O Vélez que na mesma semana a gente falou aqui que tinha perdido a Copa para o Central de Córdoba, a Copa da Argentina, mas acabou sendo campeão. O Tajet de Córdoba foi o vice-campeão, o River Plate em terceiro, o Racing em quarto e o Boca. São os que foram para a Libertadores direto, juntamente com o Central de Córdoba, o Central do Córdoba, vencedor da Copa da Argentina, e o Estudiantes, vencedor da Copa da Liga Profissional, e o Boca acabou indo para a pré-Libertadores. Exatamente, inclusive a gente já falou, inclusive o adversário do Boca. Aí, Juan, os resultados da última rodada que aconteceu no último final de semana. Acabamos tendo o Atlético Tucumã fazendo 2-0 no Central de Córdoba, o Rivadavia 0-0 com o Riestra, o Tajeres perdeu de 3-1 para o Newell's, igual o Palmeiras no caso, precisava fazer sua parte no Brasileirão, não fez, e o Tajeres também precisava fazer sua parte, não fez e viu o outro time ganhar e se sagrar campeão. O Platense 1-0 no Ginásio La Plata, o Defensor 0-0 com o União Santa Fé, o Racing Clube 1-0 no River Plate, Boca Juniors 0-0 com o Independente e o Instituto perdeu de 3-1 para o Godoy Cruz. Estivemos também o Rosário Central 2-1 no Belgrano, o Banfield 1-1 com o Sarmento Junín, o São Lourenço perdeu de 1-0 para o Tigre e o Barca Central 3-3 com a equipe do Lanús. E o Estudiantes 2-2 com a Argentino Júnior. É interessante que a gente teve, né, o troféu dos campeões, o Vélez Sarsfield, que tinha perdido a Copa para o Central de Córdoba, ganhou a competição, ganhou o campeonato, está na fase de grupo da Libertadores, e no troféu dos campeões... É quase uma Supercopa. Exatamente. Então pegou uma trauletada. Foi ontem o jogo 3-0 para o Estudiantes comemorando o troféu dos campeões. Nessa semana, a gente teve também a Champions League. A gente já atingiu a quantidade de jogos, isso só tem próximo ano, que da Liga Europa. A Conferência League, Juan, teve uma rodada. E o Juan vai atualizar os resultados da última quinta-feira. O Apoel que empatou em 1-1 com o Astana, o Betis 1-0 no Iski Helsinki, o Borac 0-0 com o Omônia, o Celje 3-2 no Denilsense, o Cercle Bruges 1-1 com o Basak Serri, o Chelsea 5-1 no Shamrock Rovers de Julgada, 3-1 no Legia Varsóvia, o Reds 2-2 com o Petroclube e o Heidenheim 1-1 com o St. Gallen. Também tivemos na quinta o Jagiellonia 0-0 com o Ljubljana, o Larne 1-0 no Ghent,
O Lask 1x1 com o Vikingu. O Lugano 2x2 com o Papos. O Molde 4x3 no Boleslav. O Panathinaikos 4x0 no Dinamo Minsk. O Rapid Viena 3x0 no Copenhague. Topola 4x3 no Noa. E o Vitória de Guimarães 1x1 com a Fiorentina. Rosinha, é a Conference League. Lembrando, Juan, que classificam 8 para as oitavas de final e do 9º ao 24º. Eles chamam de repescagem, mas eu chamo de 16 de final. O Juan vai falar o G8, Juan. Quem está classificando o G8, o Chelsea é o único 100% de aproveitamento. Fez de 6 jogos, 26 gols e sofreu 5, Juan. O Chelsea em primeiro, Vitória de Guimarães em segundo, a Fiorentina em terceiro, o Rapid Viena em quarto, de Djurgården em quinto, Lugano em sexto, o Legia em sétimo e o Cercle Bruges em oitavo. Juan, a gente teve, Juan, ainda na Europa, né, a primeira liga, o Sport, que deu uma tropeçada nessa rodada, Juan, e viu o Benfica. O Benfica ganhou hoje 2x0 da equipe. O fato é que o Benfica é o líder, tá certo? O Benfica é o líder. Pontos corridos, em pontos perdidos. Não, o Benfica jogou hoje, o Benfica é o líder, Juan, já ganhou o jogo. O Juan vai atualizar o restante dos jogos. O Sport 0x0 com o Gil Vicente, Santa Clara perdeu 2x0 para o Braga, Moreirense pegou 3x0 do Porto, Boa Vista 0x0 com a AVS, Famalicão perdeu 2x1 para o Farense, o Casa Pia 3x1 no Arouca. Ainda tem uma rodada, Juan, ainda tem uma rodada da Primeira Liga de Portugal esse ano. A gente está nas oitavas de final da Copa, na Taça de Portugal. A gente teve 2 confrontos, Juan, e o Sport, na Bacia das Almas, acabou eliminando o Santa Clara. Esse jogo que foi 2x1, o Tirsense 1x0. Foi 1x1 o jogo, né, mas nos pênaltis, na prorrogação. Né, na prorrogação, o Sport acabou fazendo gol e classificou. É jogo único. O Tirsense 1x0 no Rebordosa. E o Oliveira Hospital perdeu de 3x1 para o São João de Vila. Na Eredivisie, o PSV é líder com 45 pontos, o Ajax é o segundo. Lembrando que lá só vai ter rodada no próximo ano. Os resultados da rodada 17, mano. O Willian fez 4x1 no Nîmes, o Utrecht pegou 5x2 do Fortuna Cidade, o PSV 3x0 no Feyenoord, o Sparta Rotterdam perdeu 2x0 para o Ajax, o Heracles 1x1 com o Groningen. O AZ 1x0 no Twente, o Almere 3x0 no Heerenveen, o Eagles 2x1 no Breda e o Alves 1x1 com o Zulu. A Bundesliga, o Bayern de Munique é o líder, 4 pontos à frente do Leverkusen. O Leverkusen deu uma melhorada e a Bundesliga só volta também no próximo ano. O Juan vai atualizar os resultados da rodada número 15. O Wolfsburg pegou 3x1 do Dortmund, o Bochum 2x0 no Heidenheim. O Leverkusen 5x1 no Freiburg, o Stuttgart perdeu de 1x0 para o St. Paulo, o Frankfurt pegou 3x1 do Mainz, o Hoffenheim perdeu de 2x1 para o Mönchengladbach, o Bremen 4x1 no Union Berlin, o Rostenkiel 5x1 no Augsburg e o Bayern 5x1 no RB Leipzig. Juan, mandar um abraço para os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e no YouTube, né? O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, trazendo muita informação do futebol amador e também do futebol brasileiro parado, tá certo? Mercado da bola, Juan, muita especulação, mas de concreto a gente tem pouca coisa. Alguns times ali já estão se reforçando, principalmente, né, definindo quem é o treinador. E na Ligue 1 a gente tem o PSG líder, né? Inclusive já tem um jogo a mais. Ele jogou na rodada 16, fez 4x2 no Mônaco. O Juan vai atualizar os resultados da rodada número 15. PSG que fez 3x1 no Lyon, o Rennes 2x0 no Angers, o Le Havre perdeu 3x0 para o Strasbourg, o Brest 4x1 no Nantes, o Montpellier 2x2 com o Nice, o Reims 0x0 com o Mônaco, o Alchery 2x2 com o Lens, o Olympique de Marseille 1x1 com o Lille e o Toulouse 2x1 com o Saint-Étienne. Juan, La Liga, Juan. O Barcelona era líder disparado, começou a tropeçar e nesse final de semana perdeu o clássico com o Atlético de Madrid. Então viu o Atlético de Madrid ultrapassar o próprio Barcelona e o Real Madrid goleou ontem também, assumiu a segunda colocação. E tanto o Atlético como o Real Madrid tem um jogo a menos. Então o Barcelona, que vinha jogando muito bem tanto na Liga dos Campeões como na La Liga, mas nesse momento deu uma tropeçada no Campeonato Nacional. Então está pegando lá para a equipe catalã, Juan. O Juan vai atualizar os resultados da rodada número 18, destaque para o Atlético de Madrid, virou para cima do Barça. O Betis 1x1 com o Raio, o Leganés perdeu de 5x2 para o Villarreal,
o Las Palmas 1-0 no Espanhol, Real Madrid 4-2 no Sevilha, o Valência 2-2 com o Alavés, Barcelona perdeu de 2-1 para o Atlético de Madrid, o Osasuna perdeu de 2-1 para o Atlético Bilbao, o Celta de Vigo 2-0 no Real Sociedad, o Getafe perdeu de 1-0 para o Mallorca e o Girona 3-0 no Valladolid. Juan, na Premier League, o que é que está acontecendo com o City? O City não ganha de absolutamente ninguém. O Liverpool é líder, 39 pontos, um jogo a menos, 4 pontos acima do Chelsea. O City numa situação muito ruim, o Manchester United também. Então lá está pegando lá para a cidade de Manchester, mas o City está bem com os 15 jogos. Nesses 15 jogos tem apenas uma vitória ou duas. Muito ruim a situação do City nesse momento. O Aston Villa que fez 2-1 no Manchester City, o West Ham 1-1 com o Brighton, o Ipswich perdeu de 4-0 para o Newcastle, o Brentford perdeu de 2-1 para o Nottingham, o Crystal Palace pegou 5-1 do Arsenal, o Manchester United perdeu de 3-0 para o Bournemouth, e eu chego à conclusão que Manchester não é azul nem vermelho esse ano, Manchester está preta, Manchester está de luto. Leicester pegou 3-0 do Wolverhampton, Fulham 0-0 com o Southampton, o Everton 0-0 com o Chelsea e o Liverpool, melhor time do mundo atualmente, fez 6-3 na equipe do Tottenham, dentro do próprio estádio do Tottenham. E vai começar o Box Day, todos os times vão jogar de 2 em 2 dias, vão jogar, começando na próxima quinta-feira, o Box Day, final de ano, muitos jogos na Premier League. A gente teve também, Juan, a definição das quartas de finais, aliás, das semifinais. Da Copa da Liga Inglesa, o Juan vai atualizar os resultados e também os confrontos das semifinais. Aí tivemos o Arsenal 3-2 no Crystal Palace, o Arsenal que eliminou o Crystal Palace da Copa da Liga e venceu na Premier League, o Newcastle 3-1 no Brentford, o Southampton perdeu 2-1 para o Liverpool e o Tottenham 4-3 no Manchester United. Detalhe desse jogo, muito interessante, é que se você vê, de primeira você acha que foi um jogaço. Pô, 7 gols, só que os 7 gols foram do Tottenham, digamos assim, 4 gols do Tottenham, 1 gol contra, e duas paçocas entregues pelo goleirão Foster. Então não há surpresa nenhuma em dizer que foram 7 gols contra, que foram 7 gols do Tottenham. E as semifinais foram decididas, Arsenal e Newcastle, Tottenham e Liverpool. Podemos ter um clássico de Londres na final, mas o que se desenha é um Arsenal e Liverpool. Ô Rosinho, na Itália, na Copa da Itália, a gente já conhecia, né, 4 times classificados para as quartas de finais, e nesse meio de semana a gente teve mais 4 confrontos para a gente conhecer mais 4 times, teve goleada, e os principais times passando para a próxima fase. E tivemos a Inter fazendo 2-0 na Udinese, a Roma 4-1 na Sampdoria, a Atalanta 6-1 no Cesena, ou na Cesena, e o Cesena, e o Juventus 4-0 no Cagliari. Então, teremos as quartas de final, Juventus e Empoli, Bolonha e Atalanta, Milan e Roma, Lazio e Inter, sem nenhuma surpresa. Rosinho, fala na Atalanta, a Atalanta é líder, tá certo, da Série A italiana. A equipe da Inter de Milão acabou de vencer o Como, é segundo colocado, e o Napoli está na terceira colocação. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número, só o número aqui da rodada, Juan? Exatamente, a rodada de número 17. 17, né? Tem time com jogos atrasados, mas rodada 17, já chegando no final do bate-bola. A Inter que fez 2-0 no Como, dos aposentados, descobri hoje o goleiro é o Pepe Reina. Fiorentina perdeu de 2-1 para o Udinese, o Monza perdeu de 2-1 para a Juventus. Quanto tempo que a velha senhora não via um verdinho quando olhamos o histórico dela. Empata demais, a Juventus empata demais. E você empata, mas não perde. Exatamente, mas aí acaba perdendo 2 pontos, desperdiça muitos pontos, por isso que não está bem colocada. Já teve até brigando pela liderança. Lembrando, Juan, que a Juventus foi uma semana de ouro para a Juventus. A Juventus venceu 2 jogos na semana. Venceu pela Copa da Itália e venceu também pela Série A italiana. A Juventus, que gosta muito de empatar, mas vem de 2 vitórias. A Atalanta que fez 3-2 no Empoli, o Venezia 2-1 no Cagliari, a Roma 5-0 no Parma, o Lecce perdeu 2-1 para a Lazio, o Genoa perdeu 2-1 para o Napoli, o Torino perdeu 2-0 para o Bolonha e o Verona perdeu 1-0 para o Milan. Rosinho, chegando no final do bate-bola, a Fórmula 1 finalizou, onde nos construtores, a McLaren, né? A McLaren acabou sendo a grande campeã, 666 pontos. 666. E a Ferrari ficou em segundo, Juan.
apenas 14 pontos atrás da McLaren, né? A Red Bull em terceiro, a Mercedes em quarto. De pilotos, o grande campeão foi o Marco Verstappen, também seguido de perto do Norris, e a gente teve o Charles Leclerc em terceiro, o Piastri em quarto e o Sainz Júnior em quinto. A Fórmula 1 que só retorna no próximo ano. Falar em próximo ano, Juan, está se aproximando, né? Está se aproximando, talvez na próxima sexta-feira, por conta do calendário, por conta de poucos jogos, a gente não faça bate-bola a gente tem ainda esse ano na sexta e na segunda. Vamos finalizar com o Ceará Sporting Clube, Juan. Talvez a gente faça só mais um programa para finalizar o ano, e a partir de 2025, aí sim a gente vem com a bola toda, porque é muitas competições, já começando os principais campeonatos, Juan, estaduais, já na segunda semana de janeiro. Diga. Uma curiosidade interessante no futebol cearense é que Hércules e Eric Puga eram os dois jogadores mais ativos no momento. O Hércules pelo lado do Fortaleza e o Eric Puga pelo lado do Ceará. Foram vendidos em menos de 24 horas. É verdade, o Eric Puga, Juan, o Ceará vendeu para o Bahia, né? O Bahia comprou esse jogador por 20 milhões de reais e o Ceará só tem 40% desse valor. Ele é bem fatiado, né? Tem empresários, então o Ceará se desfaz do jogador e não fica com o dinheiro da venda, tá certo? Já o Fortaleza não, o Fortaleza vendeu o Hércules por 30 milhões, vendeu ao Fluminense, né? O Fluminense que está levando o Hércules que teve no Atlético Cearense, teve no Crato e também no Ferroviário, então está saindo do Fortaleza, o mercado da bola bem agitado, como eu falei no início, muita especulação, poucas coisas concretas, mas aqui no futebol cearense aconteceram essas duas vendas, né? O Ceará ainda bem tímido das contratações do Ceará, vamos ver o que acontece. Acredito na virada do ano, tudo vai ser diferente, porque então vamos ver o que acontece, principalmente no início do ano. Certamente vai ter muita movimentação. Ontem mesmo o Flamengo nem dispensou o Davi Luiz. O Davi Luiz não joga no Flamengo mais. Bom zagueiro, né? Fez história principalmente em 2022, então foi dispensado. Os principais times vão se reforçar. O Palmeiras está querendo formar uma seleção, porque vai ter o Super Mundial e os times brasileiros não querem fazer feio. Tá certo? Então a gente retorna talvez na segunda-feira para falar dos jogos do Box Day, todos os jogos do Box Day, e também projetar alguma coisa já para o próximo ano e falar também da finalíssima do primeiro campeonato aqui na Areninha do Barro Preto. A gente abraça, Juan, e deseja um Feliz Natal para todos os nossos amigos do Facebook e também do YouTube. Então a gente retorna ou na sexta ou na segunda às 19 horas com mais um bate-bola. Fica agora com o Ceará Sporting Clube de volta à Série A do futebol brasileiro. Tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade, é um grande público aqui estimular, é o Vozão, o Ceará vai ganhar, és o time das grandes campanhas, sempre aqui tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. Teu passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida hoje é